Então, Droga. isso é interessante. Eu quero aproveitar esse gancho, porque eu acho sensacional. Do Clodimar. Cara, por que isso não virou filme ainda? Cara, então, existe um roteiro já para isso. Não é meu, o roteiro é do Wellington Oliveira. Existe, então. Eu lancei o livro em novembro de 2010, a primeira edição. Em fevereiro de 2011, nós lançamos um documentário que está nas redes sociais, no YouTube e tal. Muito legal. Nós passamos lá na TV. Ah, legal. E o Wellington, ele tem um roteiro chamado Novembro Negro, de um longa-metragem que conta essa história. Então, acho que em breve isso deve sair do papel. É com base no seu livro, o roteiro? O roteiro foi escrito antes do meu livro, mas eu imagino que depois ele adaptou esse roteiro, porque eu tive 2 edições do livro. A primeira edição e depois a segunda edição eu tive acesso a mais documentos, eu consegui me aprofundar mais ao caso. Foi lançado em 2017, em função dos 50 anos do caso. Então eu imagino que quando ele for produzir, ele vai dar uma atualizada no E roteiro. o túmulo do Clodimar é um dos mais visitados. É o mais visitado. Eu já ia até fazer esse parênteses aqui, porque a gente tá aqui, eu moro em Maringá há mais de 20 anos, mas tem gente que não sabe que história que é essa do Clodimar. Clodimar Pedrosa Lô é uma representação daquelas pessoas que buscaram o Eldorado e não encontraram, né? Porque nem todo mundo que veio para Maringá conseguiu encontrar o que procurava. Então, Clodimar vem do Nordeste, ele vem da cidade de Parambu, no Ceará. Ele tinha 14 para 15 anos, obrigado. 14 para 15 anos, ele vem morar com o seu tio, que vira o seu tutor, o seu Oésio, de Araújo Pedrosa. E aqui ele vai em busca de oportunidades, de emprego, né? Então ele faz de tudo, engraxate, etc, até que ele consegue um emprego de ajudante de serviços gerais dentro de um hotel chamado Palace Hotel, que ficava na Avenida Brasil, quase esquina com a Duque de Caxias. E aí, numa determinada noite, 23 de novembro de 1967, se hospeda nesse hotel o Antônio Fortes. O Antônio Fortes era cobrador da Casas Alô Brasil, uma grande atacadista, né, que existia no nosso país, e Maringá tinha uma filial. E ele desce para tomar um cafezinho e tal. Quando ele volta pro quarto, supostamente ele dá falta de um dinheiro. Como ele era cobrador, andava com muito dinheiro na mão, né? Naquela época os pagamentos a priori eram feitos em espécie. E aí chama o gerente do hotel, o seu Atílio Farres, e diz que alguém teria visto o Clodimar saindo do quarto dele. Chamam o Clodimar nega. Clodimar fazia tudo ali no hotel, limpeza, etc. E aí o Atílio Farres, gerente do hotel, ao invés de chamar o tutor do Clodimar, que o Clodimar era menor de idade, né, chama a polícia. Naquela época, a gente ainda não vivia o auge da ditadura civil-militar, mas nós já estávamos à beira disso, né? Porque o ato institucional número 5 é de 1968. E na cidade, a polícia, ela andava com um carro que era muito temido pelas pessoas, que chamava Jeep 28. Olha aí. Aonde esse Jeep passava, as pessoas se escondiam, porque sabia que se entrassem naquele carro, dificilmente voltavam para casa. E aí 2 soldados vêm, Beneval Merencio Bezerra e o Manuel Gerson Maia, levam o Clodimar, o Clodimar negando, levam ele para a delegacia ficava na Avenida Paraná, esquina com a Guaíra. Onde é o Corpo de Bombeiros. Né? E nas minhas pesquisas eu descobri que ali na delegacia existia um espaço institucionalizado de tortura, que se chamava Sala dos Suplícios. Inclusive é o título do meu livro, né? E ali torturaram o Clodimar por algumas horas, até que ele não aguentou e teve um desmaio que não voltou. A polícia leva ele para Mandaguari, para um hospital lá em Mandaguari, Hospital Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, não me lembro agora. E deixam ele lá e fogem. Disseram pro médico que o Clodimar teria tentado pular do carro quando estavam levando ele para a delegacia, o carro em movimento. O médico já experiente, né, sabia que aquilo não era resultado de uma tentativa de fugir do carro, porque o Clodimar sofreu todo tipo de tortura, isso eu trato no livro, né, queimaduras de cigarro, objetos no ânus, alicates na unha, agulhas no pênis, pimentinha, tudo que vocês possam imaginar, assim, choques elétricos na fonte, por aí vai.
Além de sessões de espancamento, pau de arara, que é amarrar a pessoa de ponta cabeça, afogamento, tudo que vocês possam imaginar. Uma criança não, né? Mas 15 anos, com 2 adultos formados, é muito difícil isso, né? E aí ele morre, o médico noticia isso e a rádio divulga. Quando a rádio divulga, a população começa a cobrar respostas. E aí a imprensa, muito importante nesse momento, começa a vasculhar, que é onde tem fumaça, tem fogo, né? E começa a descobrir que, na verdade, o caso do Clodimar não é único. Várias pessoas procuram os jornais e dizem, olha, eu acabei de ser torturado, olha aqui as marcas no meu corpo e eu só estava bêbado na rua, coisas do gênero. Me too. E começaram a encontrar situações de corpos que foram enterrados como indigentes no cemitério. E que tinham vindo direto da delegacia. Corpos que foram encontrados nas estradas dos cafezais. Caramba. E aí aparece um cara que fala o seguinte, olha, eu trabalhei na ampliação da delegacia em 1961 e quando nós fomos abrir valetas no pátio da delegacia para subir as paredes, a gente encontrou ossadas humanas. Então, quer dizer, essa prática de tortura, ela precede a ditadura, né? E então, o caso do Clodimar é importante, porque ele não foi o primeiro e não foi o último, mas ele é emblemático porque desvela uma situação que estava acontecendo há bastante tempo. E aí o corpo do Clodimar é levado para Curitiba, o secretário de Estado de Segurança vê o corpo dele na mesa dele do gabinete, as pessoas levam ele para lá e promove uma mudança na polícia, né? Destituem vários comandantes e começam a promover treinamentos e capacitação. Os soldados desaparecem, mas aí o Estado promove uma operação cinematográfica. O capitão Gastão Richter encontra esses 2 soldados no interior do Maranhão, numa cidadezinha chamada Imperatriz. Caraca, você imagina o cara achar os soldados? Esse cara seria o mocinho do filme? Esse cara que buscou, de repente? Talvez. Eu acho que o mais legal seria o tio do Clodimar, né? É, calma aí, vamos lá. Vai chegar lá. Calma, Aí esses soldados são levados para Curitiba, eles negam o crime no depoimento, negam que tenham torturado. E aí eles vêm para Maringá. Nesse interim, o pai do Clodimar ficou sabendo da morte, o pai estava lá no Nordeste, vem para Maringá e o pai começa a tramar a vingança contra os soldados. Mas ele não consegue. Os soldados aí obtêm o habeas corpus e desaparecem em definitivo. E aí o pai fica aqui na cidade 3 anos, de 67 até 70, e até que em 15 de outubro de 1970, ele, na Avenida Brasil... Quantos anos depois daí, do acontecido? 3, né? 3 Foi em 67, depois em 15 de outubro de 70. Ele na Avenida Brasil, quase esquina com a rua Piratininga, ali tinha a loja Zarapuã. Olha, eu comprei meu furacão lá, mãe. Obrigado. Ai, desculpa. O Atílio Farris, que era gerente do hotel, desce do ônibus. E aí o pai do Clodimar, não conseguindo a vingança contra o soldado, se vinga contra o gerente do hotel que chamou a polícia. Ele toca, o pai do Clodimar, o Sebastião, toca no ombro dele e fala, o senhor sabe quem eu sou? Não, olha, eu sou o pai do Clodimar, eu vim vingar a morte do meu filho, descarrega uma arma nele. Caraca. Em plena Avenida Brasil. Ele se entrega para o primeiro policial que ele encontra, então, réu confesso, preso com o crime da arma em mãos, crime premeditado, testemunhas oculares. Inevitavelmente ele ficaria preso, né? Seria condenado. Mas ele passa por 3 júris populares entre 1970 e 72 e os 3 júris populares absolvem ele. Caramba, velho. E a última defesa que foi construída pelos advogados foi legítima defesa da honra. Porque ele era um nordestino. Tá na Constituição. Não mais. Caiu agora recentemente. Mas ele era um nordestino e na cultura dele, ele precisava vingar a morte do filho. E ele foi absolvido. E esse crime ainda reverbera, né? Porque um dos advogados de defesa, o doutor Eli Pereira Diniz, ele acaba sendo eleito lá em 1972 o vereador mais votado da história de Maringá, em números proporcionais até hoje. Entendi. Porque a população realmente queria vingança,
e se sentiu satisfeita com aquilo que aconteceu. Caramba. Então esse é o caso Clodimar, e eu sempre deixo claro, né, que são duas tragédias, né? Porque a tragédia que acontece na família do Clodimar e também a tragédia que acontece na família do Atílio, por uma ineficiência do poder público em administrar a segurança na cidade. O Estado falhou feio. Né? Gente do céu, olha, empresários, eu não sei quem pode investir, mas a primeira vez que eu ouvi essa história, eu falei, cara, isso aqui é o roteiro pronto.